Fala, meus queridos. Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso espaço de reflexão, ao nosso espaço onde procuramos sempre entender um pouco mais sobre a nossa existência, refletir um pouco mais sobre a nossa caminhada e, quem sabe, no transcorrer, ao findar deste processo, nós sairmos melhores do que iniciamos a caminhada. Hoje, meus caros, eu vou convidá-los a fazermos juntos uma reflexão sobre crises existenciais. Crises existenciais. Por que eu vou convidá-los a fazer esta reflexão? Porque desde quando tomamos consciência da nossa existência humana, começamos a pensar sobre as questões como o sentido da vida, questões sobre a morte, riqueza, pobreza, felicidade, realização, alegria, tristeza. Então nós começamos a nos deparar diante dessas questões existenciais que, querendo ou não, elas irão exercer fortes influências sobre a nossa pessoa, sobre o nosso jeito de agir, de estar, de sentir, sobre o nosso jeito de nos comportar diante de toda e qualquer situação. Talvez a grande dica para lidarmos com essas questões de existencialismo é não nos preocuparmos muito acerca de tudo isso que eu falei, né? Sobre riqueza, sobre pobreza, sobre alegria, sobre tristeza, sobre qual o sentido da vida, qual o sentido da vida, por que eu estou aqui ao invés de não estar aqui, por que eu sou como eu sou ao invés de não ser como eu sou. Então, questões como essa, por que existe riqueza, por que existe pobreza, são questões existenciais que eu acredito que uma das melhores formas que nós temos de lidar com elas é, ao invés de pensarmos muito acerca de tudo isso, né, é nós começarmos a mudar o nosso jeito de ser diante dessa situação, sempre procurando de uma certa forma, de maneira positiva, não vivermos talvez a síndrome do faraó, né? Querendo acumular, como se no pós-morte nós fôssemos usufruir tudo isso. Então, vamos tirar a nossa síndrome do faraó e talvez a gente passe mais a nos preocupar com questões voltadas para a vida e para os prazeres da vida, né? Lógico que os prazeres da vida não é necessariamente você viver numa sonífera ilha, você viver em Californication, não é isso? Não é isso. Mas ao invés de ficarmos cultuando pensamentos como quando eu morrer, quando eu me for, não se preocupe, todos nós vamos. Isso é algo natural da evolução do homem, né? Mas vamos nos preocupar mais com a vida, vamos nos preencher mais com aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria, né? Lógico, devemos sim lançar o nosso olhar de maneira não muito no sentido de cobrança, né? De que a gente querer de uma hora para outra transformar a realidade do mundo externo a nós. Sim, temos que fazer isso. Temos que fazer. Nós somos agentes de mudanças, mudanças positivas. Nós podemos sim ser mais humanos, ajudar o nosso semelhante a caminhar, ajudar o nosso semelhante a ter tomadas de decisões mais sábias, ajudar o nosso semelhante a acreditar mais nele, ajudar o nosso semelhante a caminhar ao nosso lado, né? Não atrás, né? Porque chega bem quem chega junto, né? Então, vamos sempre, de uma certa forma, tentar promover as pessoas que estão à nossa volta. E essas questões realmente elas são importantes e elas geram inquietudes
E elas geram até sentimentos depressivos quando a gente passa a pensar muito nessas questões. Ah, por que que eu sou assim? Ah, por que que existe riqueza? Por que que existe pobreza? Por que que existe... Então, assim, são sentimentos que vão nos deteriorando se a gente viver 24 horas simplesmente pensando nisso. Eu acho que ao invés de pensar muito, nós temos que ir por campo da ação, né? Sermos menos ambiciosos, porque se já temos o que precisamos, para que querer mais? Para que ambicionar mais? Se nós pensarmos bem, muito das pessoas, dos seres humanos que tiveram vida interior rica e próspera, não viveram uma vida monástica, não viveram uma vida monástica. Então eu acredito que quando a gente perceber que temos que trabalhar mais a nossa riqueza interior, temos que trabalhar mais, lapidar mais a nossa pirâmide humana, lapidar mais os nossos valores, as nossas virtudes e a nossa sabedoria, certamente não viveremos essas crises existenciais tão comuns no homem de hoje. Então, ao invés de cultuarmos esses sentimentos existenciais, vamos procurar viver uma vida mais equilibrada, uma vida com mais introspecção, mais voltada para o nosso espelho, né? Vamos pegar nosso espelho da alma e virar para o céu. Vamos refletir as coisas boas, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aí.